Olá, turma! Estou aqui gravando esse vídeo porque eu perdi a gravação da nossa aula ontem. Acabou a energia aqui depois da nossa aula, na hora que estava terminando de renderizar o vídeo e corrompeu o arquivo. Então, para quem não estava ontem na nossa aula online no Meet, eu vou estar agora dando umas leves introduções sobre como que vai funcionar a nossa matéria de planejamento e controle da produção. Então, para quem está assistindo aí, esse módulo no curso de Vocês de Logística, ele tem 80 horas. Então, ontem eu dei uma apresentada na ementa e falei principalmente o que é planejamento e controle da produção e como que ele se linka, né, como que ele se conecta à logística. Esses aqui são os tópicos que a gente vai estar seguindo aí. E o que eu queria trazer para vocês é sobre essa introdução. Então, começando o material, a primeira coisa que eu tenho que entender é por que eu tenho essa parte de controle da produção, por que eu tenho que me programar, por que eu tenho que planejar. Isso tudo se dá lá no início, na parte do sistema Fabril, quando começou na Revolução Industrial. Tá, mas qual que é a importância disso? Qual que é a relevância? Primeiro, a gente tem a produção para ela se tornar mais eficiente. Então, percebe-se que com o aumento, com a demanda, com a quantidade, entendeu-se que eu deveria produzir mais. Então, aquela produção arcaica, onde fulano faz isso, ciclano faz aquilo outro, ele atende uma pequena parcela, já não era mais tão interessante assim, ele não era rentável. Então, eu precisava ter organizações. Essas organizações elas precisavam de maquinários, eles precisavam de mais recursos, eles precisavam de pessoas para isso. Tudo tentando montar um sistema fabril e montar essa produção mais eficiente. Então lá no início tende-se, né, até essas trocas. Então a gente tem, quando você estuda aí, você tem aqueles teares, tem a questão das primeiras máquinas a vapor, toda aquela parte de conceito. Depois vem a eletricidade, os componentes eletrônicos, então tudo isso aí. Por quê? Quando eu tenho um sistema fabril, quando eu começo essa produção, eu começo a entender o que? Padronização. Qual que é o problema disso daí? Entende-se que antes não existia uma ISO, né? Não tinha uma padronização ABNT, não tinha normas a serem seguidas. Então cada um fazia da forma que tinha. E isso impacta em alguma coisa? Claro que impacta. Então, se você está pensando que a padronização ela não é interessante, um controle de qualidade não é interessante, ele não é plausível, eu creio que talvez você esteja um tanto equivocado. Por quê? A padronização ela garante, né, até mesmo aqui no slide está para vocês, o encaixe de peças. Eu vou um pouco mais além. A padronização, ela garante que aquilo me atenda, ela cria valor para mim. Foi um dos tópicos que eu mais bati na aula ontem, sobre essa criação de valor, sobre essa cadeia de valor para o cliente. Imagina você agora ir em alguma loja e comprar qualquer peça que seja, para o seu carro, para o seu computador, comprar qualquer coisa e você não ter como especificar o que você precisa. Ah, eu quero um mouse. Peraí, mas qual que é a entrada? E a entrada do seu computador ser única. Então quer dizer que quando você precisar trocar o mouse, você fica refém daquela pessoa, ou talvez você não consiga comprar outra coisa. Então a padronização ela permite também que as pessoas tenham uma linha mais flexível, uma montagem mais flexível. Não é rentável para mim produzir mouse, não é rentável produzir para mim teclado. Mas agora, vender o computador completo, vender umas outras peças é interessante. Então isso abre um grande leque no sistema Fabril, várias oportunidades. Imagine eu ser obrigado a produzir tudo. Pensa aí na questão da 3M, que conhece a 3M sabe muito bem que eles têm um mix muito grande. Vai desde cola, fita, máquina, para tudo. Então eles têm um mix que atende muita coisa. Da mesma forma que você pode ter empresas que elas são focadas em um nicho só. Então quando eu falo, por exemplo, da União, tem a açúcar. Quando eu falo da Cristal, também. Quando eu falo do arroz Tio Jorge, arroz urbano, ou que seja o arroz que você tem essas empresas que elas são mais específicas, elas estão focadas no nicho mais específico. E para isso, eles também pensam numa produção mais eficiente. Toda essa parte, ela envolve a logística porque eu penso no layout, eu penso na construção, eu penso na programação e no planejamento, eu penso na distribuição, eu penso no meu fornecedor. Então, tudo isso daí vai ter que ter uma sequência lógica. Por quê? A produção nada mais é que um sistema onde ele vai estar composto por entrada, por transformação e saída. Tem essa frase aqui que eu até destaquei, para quem quiser entender melhor, não sabe o conceito da produção, não conseguiu visualizar. Eu tenho essa informação aqui, ó, retida. Então é um sistema de produção, ele transforma.
esses insumos, essas informações, tudo isso em uma saída. Então a produção ela é sempre focada em um objetivo, produzir. E essa produção ela é um bem ou um serviço. Como assim bem ou serviço? Eu posso ter um serviço de manutenção, eu posso ter um serviço de instalação, eu posso ter um serviço de orientação, de educação, e eu também posso ter o bem, que é literalmente aquele produto, aquilo que eu tenho palpável. Então tem várias maneiras de se intitular o que está saindo depois. Claro que quando eu começo a entender isso, eu penso que a produção ela só acontece mediante um objetivo. E para isso, para ter esse objetivo, eu vou pensar como que tem uma sistematização. Hoje está ligado aí nessa questão da tecnologia. A gente tem um sistema que conecta tudo, que ele faz toda essa organização funcionar. Porque quando eu estou aqui nessa parte de produzir algo, eu vou precisar do meu objetivo final. Através do objetivo final, eu monto um planejamento e como que o meu sistema vai rodar. Se eu quero fazer um bolo, se eu quero fazer um churrasco, se eu quero fazer uma festa, se eu quero dar uma manutenção, se eu quero fazer um serviço de limpeza, esse é o objetivo final. Como que eu vou iniciar então? Se eu vou fazer um serviço de limpeza, se eu vou limpar um banheiro, eu vou precisar ali do rodo, vou precisar da vassoura, vou precisar dos produtos, do limpol, detergente, sabão em pó, o que seja que eu vou utilizar. E eu vou precisar das informações também, quantidade de água, quantos baldes, quanto tempo eu tenho que deixar aquele produto descansando para fazer efeito na cerâmica ou na latrina lá do vaso. Então você precisa de informações, você precisa da matéria-prima para depois efetuar a transformação, que é pegar o balde, encher de água, fazer a mistura, o momento que você está esfregando, a posição que é feita, aquilo, tudo aquilo ali é experiência, é qualidades que você tem do serviço. E aí no final você tem um banheiro limpo. Isso é algo bem simples para você entender a aplicação da produção nessas 3 etapas. É claro que dentro de uma empresa isso vai muito mais além. E para que isso tudo funcione, eu preciso ter um sistema. Por que eu preciso ter um sistema? Aqui a gente falou de um caso específico de limpar um banheiro. Mas isso para uma empresa vai muito além. Ela não tem um colaborador limpando um banheiro. Ela talvez tenha uma equipe especial de limpeza, onde eles vão pegar tudo isso que eu falei no estoque deles. E aí eles precisam ter um controle de estoque, precisam ter um controle de fornecimento, precisam ter um controle de vendas desse serviço de limpeza. Também precisa ter uma programação sobre quem vai em cada casa, em cada local, atender cada empresa. Então isso daqui, a dificuldade para que isso funcione é multiplicado por 1000, por 10.000. Então para que isso funcione eu preciso ter um sistema. E esse sistema é um ERP, é um sistema integrado, onde você está ligado tanto a parte financeira, parte de venda, marketing, colaboradores, tudo isso para que funcione de uma maneira assertiva. Então eu vou precisar de uma gestão, para que todas as peças se encaixem e que isso funcione de uma maneira legal. Porque senão vai chegar uma hora que vai atrapalhar. Quando pensa que não, eu mandei 2 colaboradores limpar a mesma casa. Desperdício. Eu mandei o pedido para o meu cliente 2 vezes. Desperdício. Ou pior, se eu estou mandando esses 2 para o mesmo local, significa que um local ficou sem atender. Para que isso funcione, para que tenha essas informações, eu vou precisar que esse sistema, mesmo que a tecnologia seja muito boa, eu ainda vou precisar de pessoas capacitadas para estar utilizando, para gerir tudo isso e controlar os resultados. Então, se eu quero um serviço de limpeza, no final ainda tem que ter essa avaliação. Foi limpo? O que é considerado limpeza? O que é lavar? O que é celular hoje, por exemplo? O celular mesmo, ele é um bem. Tá, mas o que é o celular? É um telefone móvel que supostamente ele deveria fazer ligações, conectar as pessoas. Hoje ele já é câmera, já é smartphone, você já acessa, faz tudo pelo celular. Ele tem tanta função. Então se você compara o celular hoje, de 2021, com o celular lá de 2002, 2004, aquele tijolão, aquele da Nokia, as funções dele cresceram astronômica. Antes já era incrível você poder ligar com outra pessoa sem que ficar ali preso ou discar o número. Hoje você já tem coisas que avançou demais. Então a tecnologia avançou muito nesses 20 anos. E é claro que todas as áreas estão acompanhando também. Então, primeira coisa, quando eu sei o que vai ser produzido, eu entendo o que é o material necessário. Eu entendo todas essas entradas. E isso vai ser muito bem colocado na questão de bens e serviços. Se eu quero construir uma casa, eu vou precisar tanto dos operadores,
quanto da matéria-prima e as informações para ser feita e depois fazer a transformação. Se eu vou realizar um serviço, eu vou precisar também de todas essas informações para ir lá e fazer o meu serviço. A casa, eu olho e falo, poxa, é uma casa. O serviço ele vai ter um respaldo muito focado na gestão visual. Eu vou olhar e ver se o serviço foi realmente feito. Se era um serviço de limpeza, eu tenho que olhar e de certa forma tem que estar limpo. Se era um serviço de instalação, eu vou ter que olhar depois e ver que esse produto foi instalado e está pronto para utilização. Então, cada um vai ter uma métrica diferente. Eles são um sistema de produção, mas eles são diferentes na sua questão aí de visualização e até mesmo de compreensão. Então, quando a gente entra numa matéria focada na gestão da qualidade, por exemplo, eu vou ter pontos que são meio específicos para cada um. Eu não diria nem diferente, mas são específicos de questão de avaliação. Então, desculpa. Sobre a produção, eu vou ter essas entradas, a transformação e a saída. Isso é o que a gente chama de sequência lógica. Então, quando eu penso, já falei de serviço de limpeza, agora pensando na questão de fabricação de qualquer coisa, eu vou ter que pensar primeiro aí na minha saída. Qual que é o meu objetivo final? É a produção de bolacha de doce de leite. Então, eu sei que na bolacha de doce de leite aqui, que é a minha saída, primeira coisa, qual que é o sabor? Doce de leite. Então, na entrada tem que ter doce de leite. Se em algum processo aqui não tiver o doce de leite nessas entradas, faltar, eu não vou ter essa bolacha de doce de leite. Se eu quero aqui um bolo de chocolate, se na entrada não tiver nada que faz referência a chocolate, cacau, qual que é a chance da saída ser esse bolo de chocolate? Então, as entradas, ela vai ter todas as informações, toda a matéria-prima, tudo isso disponível para acontecer. Eu preciso gerenciar o meu estoque e fazer esse controle. Eu preciso ver, eu preciso conferir, ver se eu tenho essa matéria-prima disponível também, e as pessoas e as máquinas. E aí tem a transformação. Por que a transformação é tão importante? Porque a execução, o colaborador ele tem que estar treinado para fazer isso. E se ele não estiver treinado, tem que ter uma pessoa capacitada para estar verificando, para estar orientando nesse momento de aprendizado dele. Por quê? Eu tenho todas as matérias-primas, está tudo certinho, eu tenho todos os maquinários, mas se ele erra no processo de transformação, a saída também vai dar problema. Eu tenho a farinha, eu tenho o leite, eu tenho o bolo, eu tenho a forma, eu tenho o cacau, eu tenho tudo para fazer o bolo de chocolate. Aí você concorda comigo que lá na transformação, na hora de levar ao forno, se ele deixa esse bolo durante 10 minutos a 180 graus, esse bolo vai sair, o bolo de chocolate? Vai, mas vai sair cru. Então não é um bolo de chocolate cru. É bolo de chocolate. Como que é um bolo de chocolate para o consumo do cliente? Ele tem que estar fofinho, nessas condições. Então tem os aspectos. Se eu deixo esse bolo também 3 horas nesse forno a 180 graus, vai sair só um pedaço de pedra lá, um carvão. Então isso é um bolo de chocolate? É, mas é um bolo de chocolate carbonizado, queimado. Então a saída ainda é diferente. Tem esses pequenos detalhes. Saiu o café, mas ele tá forte, tá fraco, tá ralo, tá muito doce. Então, essas diferenças aqui, na hora que eu faço a observação e a avaliação da saída, eu entendo que houve um problema nessa sequência lógica. Aqui eu estou dizendo para você que o problema foi na transformação, o tempo de operação do forno, a quantidade de água, a quantidade de açúcar, a quantidade de pó. Então, essa transformação ela foi errada pelo operador? É um erro equivocado eu dizer que sim. Por quê? Vai que lá na entrada estava falando que deveria ficar 3 horas no forno. Então, o que está errado? A entrada de informação. Treinaram essa pessoa errada, orientaram ela de forma errada. Então, a logística de informação, a logística aqui da produção, em algum momento, essa sequência lógica, ela houve uma quebra, ela houve um erro. Então, quando eu vou pensar num processo de auditoria, num processo de análise dessa saída, eu vou olhar esses dois pontos aqui grandes. É claro que depois a gente vai bem mais a fundo nisso. A engenharia de produção fala muito bem, a administração também. Então, isso aqui é uma base geral para você entender o quanto é importante. Em etapas simples, você consegue fazer essa análise mediante a sequência lógica. Então, planejar e controlar a produção, ela vem porque as operações elas têm que funcionar constantemente. Isso é globalização. Se eu não consigo atender, se eu tenho uma demanda muito alta e eu não consigo atender, o que vai acontecer? Vão surgir outros, concorrência. E por mais que eu queira atender todo mundo, eu também não consigo. Eu, uma empresa daqui de Goiás, não vou conseguir atender o Brasil inteiro, a não ser que eu invista pesado para que isso aconteça. E mesmo se eu faço isso, eu tendo a atender todo o Brasil de uma forma ampla, imagina como é que vai ser o controle disso.
Se simplesmente para mim fazer um bolo em casa eu já me atrapalho, imagina eu controlar o bolo que vai chegar na mesa de todos os brasileiros de todo o país. É fácil? O quão assertivo, o quão fechado tem que ser esse planejamento, esse controle da produção aí, e a logística, tudo isso junto, a administração, a engenharia de produção de uma empresa grande, de uma Coca-Cola, de uma Ambev, de uma automobilística. Porque se dá um probleminha naquele lote, tem que fazer o recolhimento, tem que soltar uma nota, tem que voltar para a fábrica, tem que fazer a retirada. E isso daí demonstra falta de qualidade no produto, afeta o marketing, afeta toda aquela empresa. Então o controle ele tem que ser exímio. E existem coisas que vão fazer isso ser ganhado. Por quê? Não adianta eu produzir por produzir, elevar o meu estoque ao máximo, que é outra coisa que a logística fala, que estoque muito alto, ele é problema de capital parado, eu vou perder no meu fluxo, sem contar que esse produto também pode ser perecível ou sair de linha, então é praticamente jogar dinheiro fora. Eu tenho que fazer uma produção assertiva de modo a satisfazer a demanda dos consumidores. Então, a demanda aqui ela é um ponto muito forte. Então, eu tenho que fazer essa análise também. O que é a demanda? É o quanto o meu produto está sendo necessitado lá fora. Veio a pandemia. Qual que foi a demanda das luvas, do álcool gel? Foi exorbitante. Começou a ter empresa aí que nunca trabalhou com isso, começou a fazer de modo arcaico, de modo artesanal, sem ter alvará de funcionamento. Quem que sofreu com isso? Os órgãos fiscalizadores, o próprio consumidor. Falava que o álcool que era propício para isso era o álcool 70. Quem garantia que aquele álcool era 70? O controle na hora da produção. Mediante a parte toda de logística, de layout produtivo, garantindo a operação que deveria ter aquilo. Senão o álcool que você estava passando na mão às vezes tinha uma concentração de 20%. Ou pior, com medo de não passar no teste, o cara fazia um álcool com 90, 95. Aí você fala, então o cliente estava ganhando. Tá, mas aí a empresa não. O que leva? A falência em algum momento. Porque se esse álcool ele tem uma maior concentração, eu entendo que ele está gastando mais ativo. Então ele deveria ter um preço maior em cima dele. Você paga isso mediante ao chocolate também. Quanto mais porcentagem de cacau, quanto mais puro é algo, mais caro ele tem de ser. Porque você gasta mais daquele produto, mais ativo dele. Então o preço dele também tende a crescer. Tudo isso está no planejamento, na gestão, programação e controle. Então essa matéria de PCP ela é vista em várias amplitudes, em várias áreas, porque ela abre a mente, ela desenvolve um pensamento aí, né, uma lógica sistêmica, né, aonde você vai ter um pensamento sistêmico para você desconstruir e olhar o que está por trás. É muito fácil olhar e falar, o defeito é isso. Volta analisando o passo a passo. Espera aí, a saída foi isso, mas e a transformação, como é que foi? E as etapas? E as entradas, como é que foi? E antes das entradas, se eu trabalho com um fornecedor duvidoso, eu tenho que desconfiar dele também. Será que o produto que ele me enviou estava conforme todos os outros? Você sabe muito bem que a variação de marca também atrapalha. Você está acostumado a utilizar determinado produto. Quando você troca, você vê que o rendimento dele é diferente. Você percebe que a qualidade dele, o sabor, a finalidade ele é mais diferente. Tudo isso, variação de marca, concentração, porque o processo produtivo também é. É que nem o café. O café é um exemplo que está na mesa de todo mundo, então eu consigo aplicar ele para que você tenha uma compreensão melhor. O café que você faz não é igual da sua mãe, não é igual do seu pai, não é igual do seu marido, do esposo, que seja, não é igual do serviço. Tem marca diferente, processo diferente, açúcar diferente, panela. Tem tantos meios de ser feito que praticamente o café se torna único. E você consegue distinguir de quem é cada café. Um faz mais doce, outro faz mais amargo, um faz mais forte, outro faz mais fraco. Você consegue fazer essa análise. Porque o controle é diferente. E se é que existe algum controle? Sobre isso, sobre essa matéria que a gente está falando, eu peguei um artigo e trouxe para explicar sobre a questão da logística e a produção, como que tem um impacto. Por quê? A logística ela é um esforço integrado, ela cria valor para o cliente sobre um menor custo. Hoje ela tem essa visão dentro das empresas, então não é só o frete, não é só como que eu vou entregar e como que eu vou receber, como que eu vou estocar, como que eu vou armazenar. Ela vai muito além. Porque ela, com esse esforço, ela cria um valor para o cliente, só que também ela tem, né, uma agregação de preço para esse fabricante. Explica melhor essa parte que eu não consegui compreender a ideia. Então vamos lá.
Quando o produto chega na sua casa, naquele plástico bolha, naquele isopor, naquele produto legal que você fala, nossa, ó, meu produto chegou 100%. Você pensa o quê? Qualidade na entrega, um dos ramos da logística. Só que você não concorda comigo que esse plástico bolha, esse isopor aí, essa caixa especial, esse design especial para o transporte, ele também não tem um custo extra para a empresa? Só que ele é fundamental para garantir a qualidade do produto para o cliente. Então isso cria valor para o cliente, mas ele não está disposto a pagar mais caro por isso. Então, quem arca geralmente com isso é a empresa, diminuindo um pouco do que ela poderia receber em cima disso. Da mesma maneira que você vai em algum lugar comer um sanduíche, e o sanduíche de lá é o mesmo preço de outros 9, 10, 15 local de sanduíche que tem na sua cidade. Só que qual que é a diferença? Nesse específico, o sanduíche é 20, como em todos os outros, o valor é igual. Só que nesse ele tem algo especial. Ele tem uma maionese caseira onde você experimenta à vontade. E aí por isso você vai lá. Entendeu que essa maionese ela é um extra? Ela é um esforço integrado? E onde a logística ela entra nisso? Num layout produtivo assertivo, num processo de entrega, numa definição lógica de processo. Sabe por quê? Quando eu penso na logística de produção, eu tenho um layout que quase sempre ele vai ser reaproveitado, porque o maquinário que faz a massa X, ela também vai fazer a massa Y, a massa Z, e eu preciso fazer as orientações, a troca, a diferença de setup, essa limpeza. Então a logística ela tem que ser assertiva. Entra fulano, sai fulano. É quase um pit stop ali daquelas corridas, sabe? Chega todo mundo, ele sabe o que faz para ter o menor tempo possível, porque senão aqueles segundos, aqueles milésimos ali, pode fazer o cara perder a corrida. Isso é a mesma coisa dentro da empresa. Agora estamos fazendo o macarrão sêmola furadinho. O próximo é o macarrão sêmola sem glúten, alguma coisa especial e ele é comprido. E aí você vai ter que trocar a matriz da máquina, fazer uma alteração aqui e ali, jogar um corantezinho e limpar tudo para começar a produzir o outro, tomar cuidado para não ter essa contaminação cruzada. Isso tudo é pensado. E esse pensamento de movimentação, de armazenagem, de abastecimento, de matéria-prima, de qual que é a sequência lógica da produção, eu preciso ter um entendimento logístico para que isso aconteça. Então eles trazem um estudo muito bom falando que não pode prescindir da compreensão aprofundada. O que é isso? O que essa frase traz para mim de entendimento? Que a logística, para ela ser eficaz, eu não posso aplicá-la sem uma compreensão aprofundada. Então não pode prescindir, de maneira alguma você dá o seu parecer, você começa algo sem você ter pesquisado, sem você ter ido a fundo. Isso é tão importante assim, claro, que você tem que fazer uma análise dos fatores críticos. Eu dei um exemplo ontem na aula, que você está no seu escritório aí, onde você está trabalhando, e aí alguém vira para você e fala, olha, toma esses 20 reais, vai lá no supermercado e compra o lanche da tarde. Você, beleza. Aí você vai lá, fala, poxa, 20 reais, a gente é 8 pessoas, não dá nem para comprar uma torta de salgado para cada um. Aí você vê o famoso pão francês. Vai lá, compra 20 reais, chega aquela sacolada de pão, bate palminha e fala, ei galera, cheguei com o lanche, bora comer. Aí do nada o cara que te deu os 20 reais, seu gerente, o seu líder, o seu amigo, fala assim, pô cara, você trouxe só o pão de sal, mas vai pôr o que de recheio aqui? Não tem margarina, nem presunto, nem nada não. Aí você, mas ninguém me avisou, mas não sei o que, e começa a tentar argumentar. Foi um erro. Qual que foi o erro aí? Planejamento, lá nas entradas. Ele te deu o dinheiro, você tinha um orçamento. Você podia comprar a matéria-prima, você podia fazer o serviço. Só que você não pensou, você não foi o além. Cadê a compreensão aprofundada? Cadê o estudo? Então qual que é o fator crítico disso? Olha, 20 reais, vamos lanchar. Beleza, objetivo. Vamos para a análise de entrada de informação. O que vocês querem lanchar? Ah, com 20 reais é o pão. Você já deveria ir com essa ideia, já deveria ter sido decidido ali no planejamento. Cadê a gestão? E outra coisa, vai ser o pão? Beleza. Tem alguma coisa de recheio? Aí você iria abrir a geladeira, conferir o estoque da sua empresa e ver que não tinha margarina, não tinha nada. Olha, desses 20 reais, a margarina eu consigo trazer, 4 reais cabe no orçamento. Agora, se vocês querem presunto, se vocês querem mussarela, querem um requeijão, alguma coisa especial para esse lanche, 20 reais o orçamento não dá, não cobre, então eu preciso de mais. Análise. Depois de você ter todo esse plano, toda essa etapa, você iria no supermercado, iria fazer as aquisições mediante esses fatores.
E aí você teria o sucesso de uma simples ação. Parece bobo essa análise desse lanche, mas quando você está na empresa, você direto toma essas decisões sem compreensão aprofundada. É o que a gente chama de escolha forçada. Você está com a corda no pescoço e você vai lá e joga qualquer. Não é isso, faz isso que vai dar certo. Não, não é assim. Já que está ruim, não piora a situação. É melhor você levar ao limite, ir nessa análise de fatores críticos, controlar o resultado, pensar numa lógica sequencial, analisar todos os dados e tomar a melhor decisão, porque você sabe que dali para frente está tudo sob controle, do que você agir por impulso e aí ficar ao acaso. Ao acaso, a chance de sucesso ela é mínima. Então, para você minimizar esses fatores de erros, você tem que pensar em toda essa construção. E é claro que, para você ter o desempenho mais eficiente, você vai ter que criar um maior valor. E esse valor ele tem que ser percebido pelo cliente, senão ele não vai comprar. É o que eu falei lá do sanduíche. Tem 5 empresas que vendem o mesmo sanduíche, a mesma coisa. Se eu for no A, no B, no C, no D e no E, é tudo igual. Por que eu vou em um? Porque aquele me criou um maior valor. E esse maior valor, ele está nas entrelinhas. É o produto que não chega estragado, é a embalagem bonitinha, é o produto vir todo cortado para você. Você acha que a pizza ela sempre foi cortada daquele modelo? Em algum momento alguém falou, peraí, e se eu adiciono uma etapa a mais no pizzaiolo, lá o cara que tá fazendo, na hora que ele tira do forno, ele já vem e corta, que aí a pessoa só tem que pegar a fatia e comer. E aí instaurou-se que agora a fatia tem que ser cortada. Da mesma maneira que alguém começou a inventar essa questão de maionese temperada, começou a oferecer e se popularizou. Isso cria um maior valor. Até a questão da qualidade do que você oferece. É comum você comer um salgado, qualquer coisa que seja com maionese e ketchup. Mas todo mundo concorda que quando isso é de uma marca genérica, de alguma coisa duvidosa e a qualidade não é boa, você acaba não querendo. Não, obrigado, eu não gosto dessa maionese aí, prefiro nem pôr, vai estragar o salgado. Então, quando você tem esse extra e ele não cria valor, ele acaba afetando. Então, já que você vai colocar algo extra, coloque com uma qualidade boa. Se não, é melhor que nem tenha, porque senão é como eu disse, vai estragar. Ah, mas tem uma pequena parcela que ainda gosta, que vai porque também tem. Será que é tão importante assim? É a hora de fazer uma pesquisa. E nesses conceitos, você tem que ver as operações, você vai além, você vai na assistência técnica, você vê as atividades de apoio, você vê a infraestrutura, você vê o marketing, você vê as vendas. Então eu preciso fazer essa análise. E tudo isso, a logística está lá como uma das atividades primárias mais importantes, porque ela está na entrada, e está na saída, e está na transformação. Então ela está nos 3 polos. Então logística e produção, ó, tá tudo junto e misturado. Então vocês vão precisar desse suporte. Então quem está lá na área da administração, quem é o engenheiro, quem é o gerente, ele precisa de você. E você precisa dele para que vocês possam criar o maior valor possível. Tanto para ter uma produção mais eficiente, para ter melhores indicadores e para poder controlar tudo isso. E aí, essa cadeia de valor, era justamente o que eu falei, essa questão da pizza. A questão de você inventar produtos, uma maneira de que o seu cliente se exima do erro. Pensa o quão caótico era antes você trabalhar com manutenção de computadores, de montagem de eletroeletrônicos, o quão pesado era. O que eles começaram? Tem uma ferramenta japonesa que chama Pokayo, que é uma metodologia que ela chama livre de erros ou zero erros. É aquele cabo AVI, que ele é amarelo, vermelho e branco, e você olha aqueles 3 e você olha na saída da televisão, tá lá, vermelho, amarelo e branco. Aí você fala, opa, então é só conectar um no outro, olha que legal, não precisa entender nada. É que nem quando você instala uma impressora no seu computador, hoje, o Windows mesmo vai lá e soluciona os problemas. Você fala, olha que legal, foi só conectar lá, coloquei para solucionar o problema e resolveu. E eu achando que eu precisava de um técnico aqui. Não, é porque a máquina já foi desenvolvida para isso. Você já consegue fazer tudo isso, você não vai precisar desses adventos, você não precisa ir a fundo. Por quê? O cliente não está interessado que você fez o produto com o cacau das Ilhas Caimã, que você foi lá em Madagascar estudar isso e aplicar. Não, ele quer ver o resultado. O resultado é comodidade, é ele não ter que pensar muito, é ele ter que consumir isso e usufruir da melhor maneira possível. Então, agregar algum tipo de valor, ele está sempre focado nisso. E quando eu falo cliente, eu não estou falando só no cliente final, não. Eu estou falando entre os processos.
É o seu fornecedor que ele entende o problema que você tem no seu galpão aí de armazenagem e ele se adequa a isso. É ele entender das suas necessidades e se adequar. É você estar trabalhando aí na hora do estoque e você e a produção conversar bem. Porque a produção, ela é o seu cliente. Tem o cliente interno lá da produção, um com o outro. É o conferente com o auditor. É o cara da produção com o cara da logística, com o cara do financeiro. É você agregar valor para todos. Não só do cliente final. É eu abrir o meu pensamento para ir além. Isso que a gente chama de processo BPM também. Esse gerenciamento de processo de negócio, esse gerenciamento das funções interligadas. Então tem muita coisa para ter se trabalhado e pensar além disso. Então foi muito bem falado na aula de ontem. Infelizmente eu perdi a gravação, né? Foi por um poder maior aí, questão de energia, de problemas. E a gente falou muito sobre isso. Então, na próxima aula, eu deixei que a gente ia falar sobre a logística e a produção, sobre essa geração de custo, sobre como que eu acrescento e, é claro, sobre as partes e etapas, né? As metodologias de planejamento. Porque essas metodologias, esse layout produtivo, tudo isso que eu estou falando, de sequenciamento, ele vai entrar com a logística sendo a ferramenta primária. Por quê? Hoje não existe produção, não existe logística, não existe nada disso, sem se falar, né, no elefante na mesa, que é o quê? Cadeia de suprimentos. Então a cadeia de suprimentos ela reforça toda essa ideologia que a gente está falando aqui. Espero que eu tenha dado uma boa visão sobre a matéria que a gente vai ter daqui para frente, sobre como que a gente vai trabalhar isso daqui na área de logística e que eu tenha acrescentado algum conhecimento aí para vocês. No mais, era isso que eu tinha para apresentar. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. E caso você tenha algum comentário, alguma coisa que venha a complementar, deixe aí no comentário do vídeo aí abaixo. No mais é isso, aguardo vocês na nossa próxima aula online. No mais, fico por aqui.